coletiva no Veranópolis Esporte Clube com o investidor José Quadros, que está aqui em Veranópolis. Acredito que vai acompanhar o jogo, né? Como vem acompanhando as partidas do Veranópolis. A gente sabe que muito estava programado, né, para o Veranópolis, ações até que foram divulgadas no lançamento, que a gente participou do jantar, né, Quadros. Esse cronograma de ações, ele segue? Como que está essa questão do Veranópolis? O cronograma tem de seguir, né? Tem de seguir porque não se faz futebol sem ações. Nós precisamos engajar a comunidade, porque nós estamos aí com um plano de sorteios agora, que nós vamos aproveitar, acho que o jogo de amanhã para fazer o lançamento disso. E nada pode parar, apesar de que houve uma parada de 30 dias, nesses 30 dias a vida do Veranópolis seguiu, os jogadores seguiram recebendo seus salários, o refeitório, comida, transporte, tudo ficou funcionando. Então nós temos que retomar agora com força para que possamos dar continuidade ao planejamento que já tinha sido estabelecido no início da temporada. Bom, a parceria foi algo que se estabeleceu sem se conhecer bem as pessoas, né? À medida que a gente vai conhecendo as pessoas que estão no futebol, o presidente, Fininho, a gente começa a acreditar de que todo investimento, por mais que no momento ele não esteja tendo retorno, a expectativa é que não tivesse realmente, mas que temos assim uma boa perspectiva de clube, das ações que o clube está tomando, com categorias de base, né, com formação de um time forte, já para o ano que vem novamente. E sobre o desempenho do clube, eu sou suspeito para dizer que eu sou muito exigente, né? Eu vejo que pelo grupo que a gente tem, nós tínhamos que estar numa posição melhor da tabela, mas aí tem uma série de coisas que a gente vai analisar, o fator local, esse jogo, por exemplo, lá do último domingo, uma viagem extremamente desgastante, né? Muito tempo dentro de um ônibus. Os atletas não estavam acostumados com isso. Então, mais uma coisa, mais uma diversidade que a gente tem que saber trabalhar, orientar os atletas para que possamos, daqui para frente, buscar resultados melhores e dar um salto na tabela ali. Falava até há pouco tempo atrás com o Fininho sobre essa questão. O importante para nós é classificar. Seja em primeiro ou seja em quarto, o importante é que classifiquemos, porque a partir daí, das quartas de final, é um outro campeonato, né? E até lá, como o nosso próprio treinador vem dizendo, a equipe vai estar pegando mais conjunto. E eu acredito que o verdadeiro campeonato para nós começa nas quartas, mas temos que ficar entre os quatro. Essa posição que nós estamos hoje, ela tem que ser garantida. Quadros, essa tua relação com diretoria e também com a comissão técnica, tu tem bastante abertura para conversar com a comissão técnica sobre atuações, ou individual, ou até mesmo coletivamente da equipe? Eu não sei se teria, mas eu prefiro não ter, né? Eu vejo assim, o trabalho do treinador e da comissão técnica, ele tem que ser um trabalho, digamos, que decorre da essência do profissionalismo de cada um deles. Mas hoje eu conversava com o Fininho sobre uma política que o nosso clube precisa ter, de modo de jogar, de tudo na competição. Principalmente assim, eu sou contrário a esse negócio do clube ter um sistema para jogar em casa e um sistema para jogar fora. Eu acho que o clube tem que ter um esquema de jogo que permita variações durante o jogo, mas que tenha, na essência, um mesmo modo de jogar. Mas eu evito falar nisso, porque assim, treinador todo mundo é um pouco, todo mundo entende de futebol, então a pessoa que está encarregada hoje de dar essa noção de corpo para o time é o Paulo. Então, o Paulo, a gente vê aqui, ele está fazendo um bom trabalho, eventualmente os resultados acontecem, eventualmente não acontecem. O que nós temos que tentar identificar aí rapidamente é porque a nossa equipe está oscilando tanto. Isso quem está de fora, eu assisti o jogo, eu estava em Porto Alegre esse fim de semana, eu não consegui ir a Frederico, e aí eu ouvi pelo rádio, é um horror, porque a gente não consegue ver a imagem, e aí tu fica torcendo. Mas, no geral, assim, a minha expectativa é que o clube consiga ter uma certa constância, uma certa uniformização de atuação. Porque está oscilando muito. Eu vi jogos aqui, por exemplo, que a gente perdeu, e aí, embora o treinador tenha dito que a gente jogou bem, que teve posse de bola, mas eu vi o adversário bem melhor e nós não fizemos nada para anular o adversário. Mas são coisas assim, o campeonato estava começando, os jogadores se conhecendo. Eu acredito que agora são cinco rodadas já, né? Eu acho que está na hora de encaixar. Presidente Darlan, me diz como tu viu essa volta do Veranópolis. A gente conversou depois do jogo, né? Sentiu essa parada de mais de um mês apenas treinando,
mas não estava nos planos essa derrota, né? Te tirou o sono essa derrota do Veranópolis no domingo? Eu acho que sempre nos deixa um pouquinho preocupado, né? Porque você precisa entender que o trabalho normalmente ele é feito de uma forma e um planejamento, e lá na prática a gente percebeu que o ritmo de jogo, de fato, ele ficou um pouquinho faltando dentro do contexto. Mas o futebol é tão dinâmico, Dé, que agora a gente tem a oportunidade amanhã de já reverter toda a situação e já buscar uma classificação lá entre as primeiras. Claro que tem uma série de situações que possam acontecer, mas que podem nos dar um pouquinho de tranquilidade. Futebol a gente precisa disso, né? E nesses momentos em que você tem altos e baixos, você precisa ter calma, tranquilidade, buscar o trabalho, porque esses atletas eles têm muita qualidade. E eu tenho certeza que vai acertar e logo logo nós vamos estar lá buscando a nossa classificação. Presidente, a gente também pode analisar que essa parada, essa falta de jogos trouxe impactos dentro de campo, mas é claro que falando de um clube, impactos também financeiros. Como que o clube está organizado agora para esse novo cronograma de campeonato, inclusive com uma logística diferente? Todo o contexto em que você tem um planejamento e ele se altera por um motivo ou outro, e nesse caso foi, claro, a questão das enchentes, você praticamente alongou o campeonato em 30 dias. Então isso gera um impacto na folha, no planejamento financeiro que você tem. Porém, essa tentativa de jogar no domingo e na quarta-feira pode tentar minimizar essa circunstância, né? E é isso que a gente está apostando. Por um outro lado, quem trabalha com futebol sabe muito bem dos riscos que se corre jogando domingo e quarta, lesões, situações que podem, de uma forma ou outra, prejudicar o plantel. Não é só o Veranópolis. Vamos torcer para que não aconteça com os nossos atletas e que a gente consiga, principalmente, já retomar o nosso ritmo e a nossa projeção de classificação. Segunda divisão, os campos não são ideais, né, para você propor jogo bastante catimbado. Clubes que vêm jogar contra o Veranópolis começam a cair no chão, começa a catimba, ficam marcando atrás da linha da bola, ficam jogando por uma bola, né? E a gente precisa entender isso, né? A gente precisa encarar essa divisão assim. Porque fizemos um grande time, né? Um time que gosta de propor jogo, um time que gosta de ficar com a bola, né? E os clubes, como tá vendo que nosso time tem muita qualidade, fica atrás da linha da bola, jogando por uma bola e às vezes tendo sucesso, né? Assim foi contra o União Frederiquense, também contra outras equipes, o Gaúcho também fez o gol cedo, o próprio o Glória também de Vacaria fez o gol cedo também, enfim, a gente precisa encarar, né? Pegar com a bola, jogar e sem a bola também ser um time catimbeiro, ser um time também que cai no chão, faz as coisas e assim eu creio que amanhã estamos dentro de casa, né? Temos que fazer o nosso resultado, porque 5 jogos a gente venceu só 2, para o time que a gente tem é muito pouco, né? E nada melhor que você vencer o líder e começar uma sequência de vitórias, né? Para que possamos daqui já 4, 5 rodadas estar comemorando a classificação. Goiano, como o Nato disse, você não estava, né? Não estava na partida contra a União Frederiquense, mas agora, né? Esse pós-jogo acompanhou junto com os atletas e se prepara também para o jogo amanhã contra o Passo Fundo. O que foi conversado sobre o que deu errado nesse jogo lá em Frederico Westphalen? O que deu errado é que tomamos o gol cedo, né? Como nas outras partidas, né? A felicidade. Isso ficou fechado, o time que não tinha vencido apenas uma partida, estava na zona de rebaixamento e precisava da vitória mais do que nunca. Fechou a casinha, jogou feio, né? Foi lá e saiu com o resultado. O que não pode acontecer amanhã é que é isso aí, né? A gente dá um gol pro nosso adversário, a gente tem que, desde os 90 minutos, buscar fazer o gol o mais rápido possível, né? E não dar brecha pro adversário fazer gol na gente.